E agora vamos ouvir a palavra de Deus, pregada pelo presbítero Jefferson Fúvio, dirigente da nossa filial do Jardim Peabiru. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Queridos, abramos as nossas Bíblias, por gentileza, no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 32, vamos ler os versículos 7 e 8. Confesso que estou muito feliz, é a primeira vez que prego numa sexta-feira, e toda vez que eu prego aqui, as pernas tremem mais do que o normal. Estou tremendo, não é de frio não, viu, irmãos? O frio está ajudando um pouco. Mas é que você sair por aí pregar em outro lugar, você vai pregar e vai embora, é uma coisa. Agora você vir pregar na sua igreja, onde você vê o seu pastor pregando sempre, o seu pastor está sempre pregando muito bem, Deus sempre usando, as pernas tremem um pouco mais, porque aqui a gente sabe que a gente tem como anjo aqui um homem de Deus, né, que sempre nos traz palavras do céu. E confesso que eu estou com as pernas tremendo mais do que nos domingos, e hoje eu estou com o mais temor ainda, não que eu não tenha, estou com mais temor e tremor ainda do que aos domingos aqui hoje nessa sexta. Segundo livro das Crônicas, capítulo 32, versículo de número 7. Aqueles que acharem, dê um sinal por gentileza dizendo amém. Glória a Deus. Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, pois conosco há um maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém, queridos? Queridos, é sabido que logo que o rei Salomão morre, o reino é dividido. Tornam-se agora dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá, um reino do norte e outro reino do sul. E o reino do norte, ou melhor, o reino de Israel, ele é levado cativo primeiro, 7 anos antes do reino do sul. Por quê? Porque no reino do sul, a maioria dos reis que reinavam ali no reino de Judá, eles eram reis bons. Você pode pegar, você vai ler, ver que Uzias era um rei que fez as coisas conforme os olhos do Senhor era reto. O rei Jotão fez, o rei Acás fez. Até que chega no capítulo 29 do segundo livro das Crônicas, você vai notar que o rei Ezequias aparece. E é interessante notar que os outros reis que estavam antes de Ezequias estavam fazendo aquilo que era reto aos olhos do Senhor. O que é que eles estavam fazendo? Eles não estavam levantando postes ídolos, e eles também não estavam deixando que levantassem em Judá ídolos de outros deuses ou estátuas aos outros deuses. Porém, a casa do Senhor, ela ficava abandonada. Eles estavam fazendo aquilo que era reto aos olhos do Senhor, porém eles estavam guardando o que eles estavam fazendo apenas para eles próprios. Eles não estavam passando adiante. E é sabido de nós todos que apenas um não faz a diferença. Já diz o ditado que uma andorinha só não faz verão. Não adianta nada o pastor ser crente se o resto dos irmãos não são. Não adianta nada eu guardar a palavra se eu não passar para o lugar onde eu estou a palavra. E qual é a palavra? A palavra não é aquela que revela, não. A palavra não é aquela que só abençoa, não. A palavra é aquela que liberta, é aquela que cura, é aquela que acorda, que faz o homem acordar. Por quê? Porque o evangelho é luz. A palavra de Deus, ela é luz. A gente está vivendo no pecado e a gente não conhece que está vivendo no pecado. Quando vem alguém e fala, olha, Jesus é bom, ele é tão bom que morreu, foi até o inferno, tomou a chave da morte, tomou a chave do inimigo das nossas almas, ao terceiro dia ressuscitou e lhe garantiu entrada no céu através da fé. Aí você fica sabendo que Jesus é bom, você fica sabendo que o Cristo que você serve é bom, e começa a notar que as coisas que você faz não condizem com o Cristo que é bom. Você começa a notar o pecado, mas se alguém não te falar do Cristo que é bom, você nunca vai notar o pecado. E os outros reis antes de Ezequias, eles não estavam notando, não estavam fazendo com que o povo notasse que o povo, apesar de viver uma certa religiosidade, estava afastado de Deus. E é interessante notar no capítulo 29 que a Bíblia diz que Ezequias tinha 25 anos quando começou a reinar. E no versículo 3 diz que no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês do seu reinado, foi a primeira coisa que ele fez.
ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E porque ele abriu a porta da casa do Senhor, ele não ficou preocupado apenas com o reino. Ele não ficou preocupado apenas com as guerras que ele teria que guerrear. Ele não ficou preocupado apenas com a administração do reino. Ele falou, não, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ir na casa do Senhor e ver como é que está a casa do Senhor. Tem alguém que fala, mas Deus não liga para isso. Como não, irmãos? Você acha que Malaquias 3 é só por causa do dízimo? Não. Malaquias 3 está escrito porque o povo estava se esquecendo de Deus. O próprio Deus fala, olha, vocês são amaldiçoados, o dinheiro de vocês está no saquetel furado, porque vocês se esqueceram de mim e abandonaram a minha casa, a mim, o Senhor dos Exércitos. Quando a gente busca primeiro ir para a casa de Deus, restaurar as coisas na casa de Deus, servir ao Senhor primeiro, o resto Ele se compraz em fazer. Irmão, foi o próprio Jesus que disse, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O salmista fala, já fui menino, hoje sou homem, porém nunca vi o justo, nem a sua descendência mendigarem o pão, porque quando o justo está servindo ao Senhor, Deus cuida do justo. Aleluia, aleluia. Em primeiro lugar é a obra de Deus. A obra de Deus está necessitando de Ezequias nos últimos tempos, porque nós estamos preocupados com os nossos afazeres, porque nós estamos preocupados com os nossos trabalhos, nós ficamos preocupados com as nossas faculdades, com as nossas DPs na faculdade, e a casa de Deus tem ficado com as portas abertas e nós não estamos indo ver. Porém, quando alguém decide que vai largar tudo e vai fazer em primazia a obra de Deus, pode até parecer loucura em primeiro instante, pode parecer coisa de bobo em primeiro instante, mas Deus honra e cuida. Deus tem cuidado de ti, querido, porque você tem servido a Ele com o coração reto. Deus tem cuidado de ti porque você tem tentado dar a Ele o melhor que você pode. Ezequias servindo a Deus, e é interessante você notar que os outros reis tiveram sim que enfrentar as suas guerras, as suas lutas, mas nenhum dos exércitos que eles enfrentaram foi tão forte como o exército que se levantou contra Ezequias. Essa mesma passagem você vai encontrar ela em 2 Reis 18 e em Isaías 36. A Bíblia diz que Senaqueribe, o rei da Síria, aquele, pastor Jael, que estava dominando o mundo, ninguém conseguia vencê-lo. Ele começa a sediar Jerusalém. Ele olha para Jerusalém e ele fala, eu preciso ter essa cidade. Eu preciso ter essa cidade, porque tem algo diferente. Porque tem algo bonito demais nela. Eu estou conquistando o mundo todo, eu quero para mim Jerusalém. E a Bíblia diz que eles sitiam Jerusalém. As portas de Jerusalém estão cercadas pelo exército assírio. E isso é interessante, porque eu acabei de dizer que Ezequias foi o rei que mais se preocupou com a saúde espiritual do povo. Então por que ele é o mais provado? Se ele foi o mais crente, por que ele é o mais provado? Por que ele é o mais perseguido? Por que ele é aquele que tem que olhar e ver o exército mais poderoso cercando aquilo que ele mais amava? Querido, porque ele estava dando fruto. A gente enfrenta provas, o inimigo se levanta contra a nossa vida quando a gente está dando fruto. Você olha e você fala, meu Deus, eu nunca enfrentei uma luta tão grande. Meu Deus, eu nunca enfrentei uma tribulação tão grande. É porque você está dando fruto. Você fica todo preocupado porque você olha para a esquerda, não tem saída. Você olha para a direita, não tem saída. Você olha para trás, não tem saída. Você olha para frente, não tem saída. É porque você está dando fruto. Mas não se esqueça que para nós não tem só esquerda, direita, frente e trás, não. A gente ainda pode olhar para o alto, porque o nosso socorro vem de lá. O nosso socorro vem do alto. O inimigo está furioso, está.
O inimigo está se levantando, tá, mas deixa ele, querido, porque quem peleja as nossas pelejas não somos nós somos fracos, a nossa carne é fraca, mas o Deus que está conosco, quando ele se levanta, quando ele resolve se levantar, ele não se levanta no momento que nós queremos. Ele não se levanta na hora que a gente pensa que ele tem que se levantar. Porém, quando está dando meia-noite, quando a gente está lá no meio da noite, está tudo acabando. Quando você está no meio do mar, as ondas estão batendo, o vento está soprando, e você fala, agora nós vamos perecer. Ele vem para o meio do mar, ele entra no seu barco, ele olha para o vento e fala, cala a boca aí. Ele olha para o mar e fala, calma-te, porque esse barco é meu, e nesse barco você não entra. Tem alguém sentindo a presença de Deus aí? Se tiver, levanta a mão, dá uma glória, me ajuda. Eu ia ficar no pedestal, deixa ele para lá. Querido, não é à toa. Eu não consigo entender crente que não dá fruto. Crente que não dá fruto é porque não é crente. Crente que não dá fruto, companheiro obreiro, é porque ele não está fazendo a obra direito. Por quê? Porque Jesus te chamou para que você desse fruto. João 15,16. Não fostes vós que me escolheste a mim, mas fui eu que vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça. O fruto que você está dando não é um fruto de verão. O fruto que você está dando não é um fruto que vai acabar. O fruto que você está dando é um fruto permanente. É um fruto que também vai dar fruto. É por isso que o inimigo está preocupado. É por isso que o inimigo está se levantando. Mas fique tranquilo, aquele que te plantou vai fazer você permanecer até o fim. Você não está aqui à toa. Você não está aqui porque você foi forçado a vir. Você está aqui porque Ele te escolheu. Você está aqui porque Ele te chamou. E a gente se esquece de Isaías 43. Eu te escolhi, eu te chamei pelo nome. E se você passar pelo fogo, você vai até ver o fogo, mas o fogo não vai queimar. Se você passar pela água, você vai até ver a água, mas a água não vai afundar. Se você passar pela chama, você vai até sentir o calor da chama, mas a chama em ti não vai arder. Se você passar pelos rios, você vai ver a beleza dos rios, vai ver as carpas lá nadando, mas os rios não vão te submergir, porque tu és meu, de Etiópia e Seba por ti, eu não te largo. Se foi Ele que te chamou, dá uma glória a Deus aí. Ele merece. Ele merece. Queridos, porém o inimigo das nossas almas não para de lutar, não é? A gente não consegue vencer ele. Eu fico meio preocupado quando eu vejo crente querendo vencer o diabo. Esses dias eu estava na internet e eu vi um vídeo, o cara falando que ia dar bicuda na cara do cão. Mas quando eu vou lá para Judas, eu encontro o arcanjo lutando com Satanás, ele fala o seguinte: o Senhor te repreenda. Eu não vou te repreender, mas o Senhor te repreenda. Porém, nós que somos edificados e arraigados na palavra, a gente sabe que a gente não pode com ele. Ele é até forte, ele até tem poder, mas aquele que está conosco, meu Deus do céu. E nessa noite, querido, a minha oração para as nossas vidas é a seguinte, é a mesma que Eliseu fez para Geazi. Se você não está vendo quem é que está te rodeando, Senhor, abra os olhos do meu irmão, abra os olhos da minha irmã, para que eles vejam que ao nosso redor há carros e cavaleiros de fogo, e o inimigo não vai conseguir nos tocar. Não vai, querido. Porém o inimigo não para. E ele começa a falar para Ezequias, ou melhor, falar para o povo, né? Eles mandam uns mensageiros, lá Rabizaque e uns outros mensageiros, e eles começam a falar para o povo. Eles dizem o seguinte: não deis ouvidos a Ezequias. Antes, vinde a mim, o rei da Síria, e fazei as pazes comigo. Porque se eu der 2.000 cavalos de guerra para Ezequias, ele não consegue colocar 2.000 cavaleiros em cima dos cavalos. Não deem ouvido a eles, porque ele não tem estratégia, e não tinha mesmo. Porque ele não tem pessoal, e também não tinha.
Só que o inimigo vai mais longe. Ele fala para Ezequias, ele fala para o povo o seguinte: viu? Vocês estão acreditando no que Ezequias disse para vocês? Que o Deus dele irá livrá-los? Vocês estão acreditando que o Deus de vocês vai livrar vocês? Vocês têm certeza que vocês vão confiar nisso? E aí ele tem coragem de dizer o seguinte: escolhei a vida e não a morte, venham e façam as pazes comigo. Porque os deuses das nações que nós sitiamos conseguiram nos deter. Só que ele não sabia que os deuses das outras nações eram deuses fraquinhos. O Deus da nação, que Ezequias, é um Deus que não tem cara, é um Deus que não tem corpo, é um Deus que a gente não consegue fazer um filme dele. O máximo que consegue escrever é desenhar um velhinho lá, mas não tem como, porque ele é muito grande, queridos. O Deus de Ezequias não tem como escrever, ele é tão grande que a terra é só o descanso dos seus pés. Ele é tão grande que ele mede os oceanos com a palma da mão. Ele é tão grande que ele pesa os montes e outeiros com uma balança de dedo. Não tem como descrever ele. É por isso que ele não conhecia, era por isso que ele não sabia quem era o Deus de Ezequias. Sabe por quê? Porque esse Deus de Ezequias só se dá a conhecer aqueles que são verdadeiros adoradores. Quem está de fora não sabe o tamanho desse Deus, quem está de fora não conhece o tamanho desse Deus, mas aqueles que adoram em espírito e em verdade, eles já provaram da presença desse Deus em meio às lutas, em meio às tribulações. Aqueles que adoram em espírito e em verdade são aqueles que abrem a despensa e nada encontram na despensa, mas eles falam: ainda que a minha despensa esteja vazia, ainda que não haja vacas no curral, ainda que não haja ovelhas na malhada, eu vou me alegrar nele, porque eu sei que ele vai entrar com a providência. Quem está de fora não conhece, pastor Gerro. Quem está de fora não sabe. Mas a gente que está dentro, a gente conhece, a gente sabe. Como é que você tem certeza? Eu sei disso, porque eu sei que Ele é o Deus poderoso que chama à existência as coisas que ainda não existem. Eu sei disso, porque Ele é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. E que poder é esse? É essa fé, querido, que às vezes falha, que às vezes mingua, mas quando você clama, Ele atende. Ele diz o seguinte: faça aliança comigo, até que eu venha e vos leve para uma terra como a nossa, ou melhor, como a tua, uma terra que mana leite e mel, terra de vinhas, de trigo, de mosto, de oliveiras, de pão e azeite. E aí ele fala de novo: não deis ouvidos a Ezequias, porque Ezequias está te enganando. Vem, me leva, eu vou levar você para uma terra melhor que essa. Eu vou te levar para uma terra igualzinha a essa. Só que ele falou errado, porque a terra que está lá fora é até melhor que essa. Na terra que está lá fora tem a bebida, tem o carro. Se você olhar aparentemente, que terra boa. Só que o povo não sai de Israel, não sai de Jerusalém, sabe por quê? Porque lá pode ter carro, lá pode ter o que for, mas lá não tem a presença de Deus. O que faz a diferença aqui é a presença de Deus. O inimigo pode mostrar o que ele quiser mostrar, porque lá até é bom, mas se não tiver a presença de Deus é vazio, de nada vale. Vale mais um dia em tua casa do que 1000 em outros lugares. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Porém a situação era complicada, a situação era caótica, e o povo estava com medo. Tanto que o secretário do rei, ele diz o seguinte: não falem na nossa língua para que o povo não entenda. E aí o Rabzak responde: não, eu vou falar na língua de vocês, porque eu quero que o povo entenda. Eu quero que o povo fique com medo. Eu quero que o povo tenha medo. E nas nossas vidas, quantas vezes nós enfrentamos isso? É o credor que liga: viu, se você não pagar, eu estou indo buscar o carro. É só 2 meses, depois de 6 ainda é complicado para eles dar busca e apreensão, mas com 2 meses ele já está te botando medo. Viu, se você não pagar, nós vamos hipotecar a casa.
Viu? Se você não resolver o problema, nós vamos zerar com tudo. E o nosso coração se enche de medo. A gente fica temeroso. A gente fica preocupado. Porque o que vai ser daqui para frente? O que vai ser daqui para frente? Era essa a preocupação de Ezequias. Era o povo. Porque o povo estava com medo. E essa tem que ser a sua preocupação. Irmão, mas eu não sou pastor, você é o povo adquirido, sacerdócio real, para que ides anunciar as boas novas. O apóstolo Pedro diz isso. Quem está do seu lado precisa ver confiança. Quem está do seu lado precisa saber que apesar das dificuldades que você tem enfrentado, você colocou a sua confiança num Deus que faz o impossível. Irmão, mas está complicada a situação, está difícil a situação, eu não vou conseguir, querido. Lembra que você disse para o povo que há um maior conosco do que aquele que está com o inimigo das nossas almas. Eu sei que a situação às vezes complica, eu sei que às vezes fica difícil de continuar acreditando, porém um dia você entregou a sua vida para um Cristo que é vivo, não é morto. Você está fazendo oração aqui não é para o Papa, não. Você está fazendo oração aqui para o Deus que é maior do que o Papa. É vivo. A gente se esquece disso. A gente se esquece que desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu um Deus, assim como esse Deus que nós servimos, que trabalha para o bem daqueles que nele esperam. Querido, se você está esperando em Deus, pode se levantar o rei do Egito, o rei da Síria, que ninguém vai conseguir te parar. A situação é complicada, o inimigo é poderoso, a sua força é pouca, também é. Mas com você está o braço que não é de carne, está o braço do Deus poderoso. Irmão, diz a Bíblia que Ezequias fica todo preocupado, ele recorre a Isaías, e aí o povo começa a clamar. O povo começa a olhar e a ficar atemorizado. Só que tem uma coisa, eles não mexeram só com o povo, eles mexeram com o Deus do povo. Eles falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos das outras terras. Está lá, 32:19, obras das mãos dos homens. Falaram do Deus de Jerusalém. Falaram do teu Deus. Quantas afrontas você não tem recebido, não é? Agora virou crentinho. Agora está servindo o Deus dos crentes. Agora fica andando atrás de pastor. Não fala nem pastor, né? Não puxa, fala pastor. Agora fica andando atrás de pastor. Agora virou Caxias de igreja. Agora isso, agora aquilo, agora aquilo, agora aquilo lá. Eles se esquecem que eles não estão se levantando contra você, eles estão se levantando contra o teu Deus. Não é contra a tua vida, porque a tua vida agora está escondida na cruz de Cristo. Você não vive mais a tua vida, você está vivendo a vida de Cristo. E, querido, é Ele quem vai lhe garantir a vitória. Em pé, por gentileza, eu vou terminar. Deus falou com alguém essa noite aí? Tinha te dito que estava mais nervoso do que de costume, não era mentira, viu? Até dei umas gaguejadas aqui. Queridos, eu vou terminar. A situação estava complicada. A luta era ferrenha. O inimigo estava falando, nós vamos te levar para uma terra igual essa. Pão, azeite, leite, mel, vinho, mosto. Tinha uma mesa esperando o povo do lado de fora. Tinha algo para o povo do lado de fora. Tinha. Porém, aquele povo foi o povo escolhido por Deus. Aquele povo era o povo de Deus.
E quem estava afrontando aquele povo não estava afrontando o povo, estava afrontando o Deus do povo. Querido, é a mesma coisa na tua vida. Podem te oferecer, podem querer te levar, podem se levantar, podem te afrontar, mas fica tranquilo que não estão fazendo isso com vocês, estão fazendo isso com Deus que te comprou por um bom preço. Não por preço de prata, nem por preço de ouro, por preço de sangue. Não é, querido, um reizinho qualquer, não é um Senaqueribe da vida que vai te levar para longe da presença de Deus, viu? Não é uma lutazinha da vida que vai te levar para longe da presença de Deus, viu? Na noite de hoje você veio aqui para que eu te lembrasse que é só você lançar suas aflições no colo de Cristo que Ele vai cuidar, Ele tem cuidado e Ele continuará cuidando da tua vida. Fica tranquilo, deixa o Senaqueribe falar, deixa ele falar em português. Se ele quiser falar em botucatuense, deixa ele falar, do jeito que ele quiser falar, ele fale o que ele quiser, porque a hora que chegar isso nos ouvidos de Deus, Deus vai falar para o anjo, viu? Vai lá em Jerusalém e resolve o problema do meu filho, vai lá em Botucatu e resolve o problema do meu filho. Mas Senhor, é só um filhozinho qualquer, é só mais um, não é não, é sacerdócio real, é povo adquirido, eu comprei por preço de sangue e nele ninguém vai tocar. Deus está cuidando de você, você crê nisso? Se você está servindo com interesse de coração, Ele está cuidando de você. Ah, se eu soubesse cantar, irmãos, pena que eu não sei. Se eu soubesse cantar, eu ia cantar, a tempestade vai passar, a prova vai acabar. Ah, tem aquele outro hino também, ele vai na frente, quebra o arco, corta a lança, desfaz os carros no fogo. É o salmo, né? Mas tem o hino também. Ele vai lá, vai quebrar os ferrolhos de bronze, vai derrubar as muralhas no chão. Por quê, irmão? Só para você passar, porque Ele te ama. Deixa eu perguntar nessa noite. Já vou encerrar, irmãos. Fiquem em pé que eu vou orar com os irmãos. Mas eu quero fazer um apelo aqui nessa noite. Quero saber se nessa noite existe alguém que ainda não serve o Deus de Ezequias. Alguém que está sendo ameaçado por Senaqueribe. Alguém que ouviu Senaqueribe dizendo, eu vou acabar com a tua vida, eu vou acabar com a tua família. E que não tem o Deus de Ezequias para lutar por você. Você que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Entenda o seguinte, aqui a gente não está te oferecendo religiões ou uma nova religião. Aqui nós estamos te oferecendo um relacionamento com Deus que pode fazer milagres e que vence qualquer rei. Na noite de hoje eu quero saber onde está a primeira pessoa que quer aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que quer ter a mesma segurança que tinha o rei Ezequias, que dizia, não temais, nem vos espanteis, porque conosco está o braço do Senhor. Você que quer o braço do Senhor na tua vida, você que quer sentir a presença de Deus em meio às suas lutas, aonde você está? A pessoa que quer aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou estendendo este convite, uma pessoa que já aceitou Jesus em algum momento da sua vida e que por algum motivo se afastou, e na noite de hoje sentiu o desejo de reconciliar-se. Aonde está você que quer reconciliar-se com o Senhor Jesus na noite de hoje? Se você estiver aí, dê um sinal com a tua mão. Eu posso dizer como disse Senaqueribe, escapa-te pela tua vida. Escolha hoje a vida e não a morte. Onde está você que quer reconciliar-se ou aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Onde está você? Tem alguém? Quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Tem alguém para Jesus na noite de hoje? Se não tem, amém, que o Senhor lhe conceda uma nova oportunidade. Queridos, posso orar com ele, Diego? Queridos, vamos orar juntos, sabendo que apesar da força de Senaqueribe, que apesar da nossa cidade estar sitiada, não dá para sair para fora, Moisés, porque o inimigo está lá. Se sair, o inimigo pega. Apesar disso tudo, vamos orar para que o inimigo saiba que apesar de tudo, a gente continua confiando no Deus que faz milagre. Tem alguém que confia no Deus que faz milagre aqui na noite de hoje? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai amado e querido, Pai santo e justo, nessa noite foi pregada aqui a Tua palavra, Pai, nada mais do que a Tua palavra, Pai. O Senhor colocou essa palavra no meu coração, Senhor, assim que o pastor Geiel falou comigo, Pai.
Papai, há muito eu não falava a respeito disso, Pai, mas o Senhor botou no meu coração, Pai, que nesta noite, Senhor, aqueles irmãos que estão enfrentando uma luta absurda, Pai, aqueles irmãos que estão enfrentando uma provação absurda, Pai, aqueles irmãos que estão quase fraquejando na fé, que nesta noite, Senhor, eles venham ser visitados pela Tua presença, Pai, porque a Tua palavra foi pregada, Pai, e nós confirmamos aqui que a nossa confiança não está no braço da carne, mas está sim no Deus dos exércitos, Papai, porque nós aqui, Senhor, confirmamos que nós confiamos em Ti, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus que luta as nossas lutas, que vence as nossas guerras. Eu venho Te pedir, Pai amado e querido, aonde houver porventura uma enfermidade aqui, Papai, que o Senhor vá arrancando, Pai, aonde houver, Senhor, uma dor, que ela venha a ser tirada, Pai. Eu Te peço mais, Senhor, se o Senhor assim me permite, aonde houver, Papai, alguém que está enfraquecendo na fé por causa das lutas, que ele venha a ser renovado pela Tua presença, Senhor. Eu venho Te pedir, Pai, aquele que há muito tempo não sente a Tua presença por causa das provas que tem enfrentado, que ele seja renovado pela Tua palavra na noite de hoje, Pai. Despede-nos, ó Deus, cheios da Tua presença para os nossos lares, Pai. É o que nós lhe pedimos e desde já lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Haja o que houver, venha o que vier, Deus está contigo. Na tribulação, na perseguição, Ele é o seu amigo. Não te deixa só, pois de ti tem dó. Ele é o meu Salvador. Ainda que me oprimam na rocha eterna, firmado estou. Haja o que houver, venha o que vier, Deus está contigo. Na perseguição, na tribulação, Ele é o seu amigo. Não te deixa só, pois de ti tem dó. Ele é o teu Salvador. Ainda que te oprimam na rocha eterna, firmado estou.